Olá! Hoje eu vim fazer uma tiragem diferente para vocês. Vim mostrar um pouquinho, né, do tarô, porque as pessoas têm muita curiosidade das cartas, como é que faz, como é que lê. Algumas eu sei que procuram na internet quando enxergam o que a gente postou, vai lá ver o significado, aí não bate o significado que tá lá com o que foi dito. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês para esclarecer um pouquinho, né, desse universo das cartas que é muito, muito complexo, né? Exige muita concentração, muito estudo, né? Eu gosto muito de usar incensos, as velas, porque elas puxam muita energia, né? Então é bem complicado de tu sair delas, né, sem sentir às vezes alguma coisa, alguma dor, alguma coisa passageira, assim, que é só energético mesmo, né? Porque elas captam muita coisa. Eu que sou sensitiva, eu, né, sinto assim, tá? Então, por isso que pra mim é mais complexo tirar algumas cartas, né? Eu já tinha falado pra vocês que quando eu tiro para algumas pessoas em específico, eu fico muito cansada, porque é muita energia, as pessoas mexem muito na energia. Então, eu vou mostrar para vocês o baralho cigano, tá? O baralho cigano, geralmente, a gente faz uma consulta geral, tá? Ele tem várias formas de tirar também, mas a principal dela é tirar e cortar a metade, e a metade que sobrou, né? A gente vira e somente no baralho cigano é que a gente faz essa tiragem, a não ser que tu combine antes com o teu tarô, que tu vai fazer diferente. Mas no baralho cigano, geralmente a gente vê a linha, quando a gente faz assim, é passado, assim, futuro, tá? E aí quando a gente pega as duas cartas, ó, a de cima e a de baixo, elas têm um significado juntas, tá? E aí vai tirando de duas, assim, elas têm as extremidades, tá? Elas têm um significado, essa tem outro significado, tá? E essa linha que sobra no meio, ela tem outro significado, tá? As três juntas assim tem significado, as três juntas assim, 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 assim. Então, cada uma delas sozinha, ela tem um sentido, mas depende do sentido que tá do lado, tá? A carta que tá do lado daí já muda o significado dela, tem um complemento às vezes, e se a carta do lado é negativa, ela vai se tornar ao contrário do que ela a carta fala sobre ela, entendeu? O significado dela vai ser ao contrário se houver uma carta negativa do lado, tá? Então, esse aqui é o baralho cigano. Ó, esse daqui ele já é uma mistura de cigano e Lenormand, tá? Ele, o significado deles, embora as cartas às vezes tenham o mesmo nome, elas têm significados diferentes, porque foi feita uma mistura entre elas. Então, no caso aqui, por exemplo, a raposa, aqui ela é positiva, no cigano ela é negativa. Então, essa aqui representaria um sim e aqui na carta cigana representaria um não, tá? Então, para vocês verem qual é a diferença. Então, a gente tem que estudar antes de tirar, tá? Ela também funciona da mesma maneira, da maneira parecida com a carta cigana. Porém, ela eu posso tirar de 6 e 9 também, que é um jogo mais específico para uma pergunta, para alguma coisa que eu queira saber mais específico assim, tá? Tem esse aqui também, que é o tarô dos anjos, ó, da Mônica Bonfiglio, que eu gosto muito dele, que ele também tem outros significados, né? Ele tem os mesmos nomes do tarô de Waite, que é o tarô mais comum que tem, né? Mais antigo. E, porém, ele tem outros significados, tá? E eu gosto muito do desenho delas, porque elas indicam muita coisa. Ela também é tirado de várias maneiras. Eu gosto muito de tirar ele de mandala também, né?
em forma de cruz, que daí eu consigo obter algumas respostas. Gosto muito dele também, tá? Tenho esse outro aqui, que é o tarô mais terapêutico. Ele trabalha bastante as emoções, né? O significado das cartas são palavras, né? São palavras assim, cautela, otimismo, sucesso, essência, corte, confiança, planejamento, fluidez, limite, gratidão, autoconhecimento, né? Prudência, fé, fortuna. Então ela tem esse significado mais para fins terapêuticos. Eu gosto de tirar quando as perguntas envolvem alguma energia, que eu quero saber a energia da pessoa, aí eu consigo tirar ela também. Se tira de 6 ou 9 cartas, né? E cada uma delas tem o significado, e dependendo da carta que tá do lado, ela muda o significado, tá? Tenho esse tarô italiano, que é o tarô do amor, né? Ele também tem os mesmos nomes, assim, do tarô. São cartas bem grandes, ó, bem grandonas. Olha, perto dessas outras, ó. O tamanho que é essa aqui, o tamanho normal de carta, que nem, ó. E essas aqui são as pequenininhas, ó, o tamanho dela. Ela é grande, né? Mais difícil de embaralhar, ó. Essa aqui é o tarô do amor. Eu gosto muito de tirar quando vou falar só sobre relacionamento, né? Algo mais complexo, assim. Ela tem um fundo bem forte sobre relacionamentos, né? Então, ela tem outros significados além daqueles que ela já tem. Ela tem mais aprofundado nesse tema, que é o amor, né? Relacionamentos. Então, essa carta, né? Geralmente a gente tira em forma de tira, 7 cartas, uma embaixo da outra, e ela vai comentando sobre cada uma delas. As que estão embaixo, né, ela tem um significado mais negativo e as de cima mais positivo. Então, a carta do meio é que concentra toda a tiragem dessa aqui, que fala sobre isso. Então, essa aqui é um pouco mais fácil de tirar, porque elas têm um significado muito semelhante, muda uma coisa ou outra. Tá? Quero mostrar pra vocês essa outra aqui, que também é bem grandona, que eu tenho dificuldade de embaralhar, mas eu amo elas, né? Elas têm significados muito diferentes, ela não tem nada a ver com tarô normal, tarô de white, ela não tem nada a ver. Elas têm um significado, elas têm um desenho lindo, o significado delas é muito bacana, é muito sensível. É um tarô muito sensível, acho muito bonito os desenhos, eles nos dão muitas dicas, né? Muitas coisas que a gente pode comparar, entender, esclarecer. Eu gosto muito, eu uso bastante ela, vocês já devem ter visto, tá? Então, como eu disse para vocês, ela depende muito. Essa aqui a gente ainda vê o desenho e o número. O número, tu soma o números, por exemplo, 45. Aí eu somo 4 e 5 dá 9. Aí eu vejo o significado que é da carta 9. Então é bem difícil também. Então, para poder tirar. Então eu vejo o significado da carta 9 para engessar ela naquilo ali que eu tô lendo, tá? Ela também pode ser tirada de 6 a 9, né? Eu gosto de tirar de 4 quando eu faço uma pergunta só e eu quero uma resposta. Então, esse é bem bacana, ó, mostrar pra vocês, tá? E esse aqui também é muito sensível, ele fala muito de sensibilidade, né? Esse tarô, né? E eu gosto muito da tiragem deles, porque é um tarô feminino, né? Mostra só imagens femininas, fala muito, muito do interior, do complexo, do sentimento, do que tá oculto na nossa vida, né? Fala muito, assim, daquilo que a gente não consegue extravasar, mostrar. Esse tarô, ele é muito interessante nesse sentido, assim, tá?
Eu gosto muito dele, os desenhos também são muito lindos, muito significativos, muitas coisas tem a mostrar. Esse aqui dos chakras, ó, muito legal, né? E por último, mas não, quer dizer, por último não, ainda tem mais um. Esse daqui é o tarô de White normal, ó. O significado dele é aqueles que vocês já sabem, que vocês vão lá e pesquisam, que eu sei, né? Vão lá consultar o significado das cartas. Ele também é o normal, mas também ele depende muito do que vai sair do lado, tá? Então ele tem um significado para cada carta que vai sair do lado, tá? E esse daqui, ó, é o de 78 cartas, tá? É um tarô bem complexo e ele, assim, é bem difícil de ser tirado, entendeu? Então, quando a gente abre essa cartinha aqui, vou dizer pra vocês que é punk, tá? Porque, por exemplo, assim, essa carta, né, ela tem um significado, tá? Não, vou começar por essa aqui que todo mundo tem medo, a torre. Também tenho medo dela, não gosto quando ela sai. Ela não gosta quando ela sai no jogo, mas assim, às vezes ela sai com uma carta boa, como sai às vezes a carta do sol, que agora eu não tô vendo aqui. Que aí quer dizer que a pessoa vai sofrer um baque, mas ela vai se recuperar muito rápido, né? Então, ou a carta do mundo também, que fala assim, ó, de uma pronta recuperação. E então, assim, é muito difícil ler. Então, vocês imaginam que essa carta aqui, ela tem um significado com todas, em cada uma dessas aqui, com todas elas, ela tem um significado, né? Então, às vezes ela pode ser o que ela realmente é, às vezes não, porque pode mudar. Então, assim, ó, então quando vocês olham, assim, uma tiragem, vocês não conseguem ter a complexibilidade, se você não estudou, de que o significado tem, tá? Ó, aqui, por exemplo, ela tava falando de a carta da torre, né? Que alguma coisa se encerrou, não vai dar certo, mas que, ó, rapidamente a pessoa vai se recuperar, né? E que alguém vai ajudá-la, ó, porque tem uma carta aqui de parceria. Então, ou seja, a carta diminui o seu significado, tá? Mas, se ela sai do lado dessa carta aqui, ó, da derrota, a carta da derrota, ó, né, que ela nem sempre é ruim, como eu disse pra vocês, de repente, depende da carta que ela tá, né, do lado, ela pode significar que a pessoa ali, ó, ela já chegou no limite e dali pra frente ela vai melhorar, então assim, as duas juntas, ó, aí significa, aí a coisa foi pro beleléu mesmo, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem a carta que sai do lado. As cartas que eu acho mais perigosa, né? Para sair do lado, é essa aqui, ó. Que ela fala de traição, ela fala de enganação, entendeu? Então, quando ela sai aqui, sai a torre, ó né? Num relacionamento, por exemplo, ó. Traição, a torre destruindo tudo. A pessoa ali não vai se levantar desse baque tão cedo, então as cartas têm esse significado, né? Então, cada uma delas, do lado de quem está, ela é ela ou ela não é ela, né? Ela tem alguma coisa a acrescentar ou ela tem algum significado a perder. Que às vezes, quando a carta do lado, ela tem um significado ao contrário, né? Então, fica bem complexo de vocês procurarem. Então, assim, mas eu não consigo às vezes ver que carta é que tá no teu vídeo. Então, assim, por um lado, até melhor que vocês nem vejam. Eu não faço questão de esconder, mas também não faço questão de mostrar por causa disso. Porque eu não quero que vocês se confundam, porque daí vocês vão achar, ela errou a leitura, mas é que tem um complexo todo para tirar, né? Outra coisa que eu não faço é tirar as cartas do lugar. Vocês não vão me ver tirando as cartas do lugar quando eu faço uma tiragem, porque eu não gosto de mexer na energia, tenho medo de mexer naquela energia. Porque às vezes eu posso tirar ela do lugar, o significado muda tudo, daqui a pouco eu faço outra pergunta e dá tudo errado. Então eu gosto de tirar elas e deixar elas quietinhas no lugar. Às vezes movimento aqui, levanto às vezes para vocês darem uma olhadinha, que às vezes ela tem muito significado.
às vezes aquele significado dela sozinha, as outras que estão do lado ou que estão embaixo, vem fazer o complemento com ela, entendeu? Me dizendo assim, ó, confia nessa carta, é isso aqui que está sendo dito, eu estou afirmando essa carta que também estou afirmando, e aquele ali é o resultado da leitura, tá? Então, para quem gosta desse mundo, né, eu vou dizer para vocês que exige muito estudo. E também, né, quando vocês tiram, vocês pegam o tarô de alguém, vocês pegam aí ou querem comprar um e querem fazer, tem que cuidar, que puxa muita energia. Vocês podem absorver essa energia depois para tirar, né? Começa a dar as coisas erradas, porque a energia que você puxou da outra pessoa lá, ela melhorou e tu ficou, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o tarô é para pedir para vocês assim, ó, respeito, porque é bem respeito mesmo, porque é bem complicado assim, a gente estuda, a gente vem aqui ler. As cartas não mentem jamais, a gente é que lê errado, né? Como diz uma amiga minha ali do Instagram, ela sabe quem ela é, muito querida, né? Ela me falou que alguém disse isso para ela e eu tô repetindo porque é a mais pura verdade, é assim mesmo. Às vezes a gente pode ler errado, ninguém é perfeito, ninguém é humano. A carta ela não vai mentir, ela mostrou energia, mas às vezes a gente tá, né, ou cansado, alguma coisa, ou com uma energia aqui no ambiente, e a gente acaba lendo alguma carta errada ou esquece de ler a outra que tá embaixo, que tá em cima, que me fala alguma coisinha e acaba, né? E o tarô à distância, ele já tem uma margem de erro de 30%, né? Então, quanto mais a gente mexe, assim, fica mais difícil, as energias fica mais difícil da gente ter 100% de acerto, né? Então, eu quero dizer para vocês é isso, né? Espero que tenham gostado desse pouquinho desse conhecimento, um pouquinho das coisas, né? E que vocês tenham mais paciência, né? Com a gente, não fiquem nos atacando ali, dizendo bobagem, tá? Porque exige muito conhecimento, muito estudo e muito tempo. A gente vem se dedicar a falar para vocês uma coisa que todo mundo gostaria de ouvir. E também, às vezes, a carta ela mostra alguma coisa, mas vem uma carta do lado que diz assim: não fale sobre isso, né? Porque no íntimo lá as pessoas não querem que conte, então não querem que ninguém saiba. Então às vezes a gente não pode nem dizer, às vezes a gente tem que ficar calada, ver uma coisa e ficar calada. Então eu peço para vocês assim que desculpa, mas a gente tem que respeitar um pouco o que tá saindo ali, certo? Espero que tenham gostado. Eu volto daqui a pouco com mais vídeos para vocês, certo? Bye, bye!